Está em Daniel 12. Mas antes eu gostaria de dizer aos irmãos que eu acabei errando. Eu falei que Daniel fez um jejum de 7 dias. Não foi isso. Foram 21 dias. Foram 3 semanas, né? Ele disse que manjar desejava, ele não comeu. Ele ali ficou em oração, ficou triste, preocupado com as revelações. E seria até interessante que você em casa pudesse ler as outras profecias de Daniel. Ali fala de um bode, fala de guerras de reis. E por causa de todas aquelas revelações, Daniel ficou muito aflito e começou a buscar a Deus por uma resposta. E o próprio Jesus Cristo, glorificado, com os olhos de fogo, roupa reluzente, uma roupa comprida, com um cinto de ouro, ele vem, juntamente com mais 2 anjos, trazer a resposta para Daniel. Em Daniel 12. Os últimos tempos, as palavras seladas, é o título. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Nós sabemos que é o livro da vida. Então, assim, no final dos tempos, haverá uma angústia. Haverá uma angústia na nação como nunca houve nas nações. Mas naquela época, né, quando chegar esse tempo da angústia, será livrado todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Então essa angústia tem a ver com a perseguição. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Nós já sabemos disso, vimos na semana passada, que os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. E outros só ressuscitarão depois para serem julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Os entendidos, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Então, os entendidos na palavra, eles resplandecerão. O que ensinar a justiça aos outros, eles brilharão como estrelas eternamente. Porque nós precisamos entender a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Por isso que eu falei que o livro está selado, né? O livro das revelações, ele foi selado. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Pessoas correndo de uma parte para outra, e a ciência se multiplicando. Será que nós não estamos vivendo isso? E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros 2. Então havia Jesus falando com Daniel, e havia outros 2 anjos. Um desta banda à beira do rio e outro na outra banda à beira do rio. Então havia um rio e havia um anjo de um lado, outro anjo do outro. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Aleluia! Quem é aquele que anda sobre as águas? Isso mesmo, amados. Ali estava semelhança dos filhos dos homens, em pé sobre as águas do rio. Glória a Deus. Então o anjo perguntou para Jesus, que estava no meio do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas?
Ou em outras palavras, quando é que vai acontecer, né, o fim? Acontecer todas essas maravilhas reveladas. E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu. Jesus levantou as duas mãos para o céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. É interessante que alguns teólogos falam sobre esse tempo e metade de um tempo, que são 3 anos e meio. Porque inicia-se um ciclo, né? Que a volta de Jesus veio primeiro e levou aqui na terra pregando 3 anos e meio. Mas aqui é um estudo muito extenso, amados. Eu não gostaria de entrar nessa parte. Mas, e quando acabar de destruir o poder do povo santo de Deus, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse. Então o anjo pergunta a Jesus, Jesus responde, Daniel não entende. E aí Daniel vai e pergunta ao seu Jesus: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Quando será isso, Senhor? Que negócio é esse de tempos, metade do tempo? Me diz quando é que será o fim, né? É uma conjectura minha. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras são fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios prodecerão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e terás a tua sorte no fim dos teus dias. Então, interessante é que do versículo 10 ao 13, Jesus fala assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados. E nós vamos ver que realmente acontece isso. Mas os ímpios prodecerão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá. A palavra de Deus os ímpios não entendem. Só entendem que tem um Espírito Santo de Deus, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, amados, até que, né, qual o contínuo sacrifício que foi tirado? Jesus, ele morreu. Quando Jesus morreu, parou a necessidade de ter sacrifícios. Então, Jesus veio a ser o quê? Nós somos salvos não por causa dos sacrifícios, mas por causa da fé em Jesus. E a gente vai ver que haverá algo que será tirado e posta a abominação desoladora. Então começará a haver uma abominação na igreja que vai assolar e destruir. Nós vamos ver isso. Haverá uma abominação na igreja cristã primitiva e que virá para matar e destruir. E esse período será de 1290 dias. Quando eu li isso aqui, eu pensei bem, de que Jesus morreu para que o sacrifício fosse tirado.
contando 1290 anos, Jesus morreu, ficou aqui 3 anos e meio. Vamos botar 3 anos, né? 1290 anos, a gente vai botar que foi 1293. Eu procurei algum evento na história relacionado a algo que tivesse acontecido na igreja primitiva, que tivesse sido um início de uma abominação e que desolou o mundo, mas eu não encontrei. E eu fui para outros teólogos, eu recorri a outros teólogos. E isso eu vou estar falando no próximo vídeo, que é um período que corresponde de 508 depois de Cristo até, eu tive que anotar aqui, amados, 1798, o ano de 1798. Porque se somarmos 508 mais 1290 anos, vai dar 1798. Como eu falei anteriormente, que em profecia, um dia é um ano. E ele fala aqui, bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias, ou 1335 anos. Não é somando os 1290 mais 1335, não. É assim, olha, a pessoa foi até 1290 e aguentou chegar a 1335. Não é uma pessoa, né, que ninguém vai viver tanto, mas são os cristãos. Então, bem-aventurado que chega a aguentar aí de 1290 até 1335, mais 45 anos. Então, a parte ali difícil em que a igreja teve abominação e serviu para assolar e destruir, foi de 1290 anos. Somando de 1798 mais 45 anos, dá o ano de 1843. E assim, amados, a gente só conseguiu ter conhecimento dessas revelações que estão em Daniel e no Apocalipse, porque no ano de 1843 se levantou algumas pessoas para estar estudando as profecias. Senão hoje não teríamos conhecimento. Então eu comecei a buscar na história o que seria um período de 1290 anos. Seria a peste negra? Aí eu fui olhar quanto tempo a peste negra durou. Não foi isso. Eu fui olhar, será que foi idade média? Coincide um pouco. Depois eu vou estar explicando o porquê no próximo vídeo. E aí as coisas começaram a fazer sentido. Então, aqueles que conseguiram passar esses 1290 anos, os cristãos, ao longo dos anos, não que alguém tenha vivido 1290 anos, mas os cristãos resistiram à assolação e às abominações. Então, chegar até o ano de 1798 foi com muita luta e sacrifício. E chegar então em 1843 é vitória. E aí Daniel, né, queria saber, mas ele disse, Daniel, tá selado. Tu, porém, vai até o fim dos teus dias, porque você vai morrer, repousar, né, o sono dos justos, e terás a tua sorte no fim dos dias, quando tu ressuscitar na minha volta. Isso aqui é parafrase minha. Então, assim, só temos que agradecer a Deus por suas revelações. Aleluias. Daniel, este livro, esta mensagem está fechada, está selada, mas haverá um tempo que ela vai começar a ser aberta. E o tempo foi revelado a João. E esta revelação chega a mim e a você
através do livro de Apocalipse, para começarmos a entender quando esses selos serão tirados, quando começarão a tocar a primeira trombeta. E a gente ali viu nas semanas passadas que Jesus volta quando toca-se a última trombeta. Então, isso, a gente nunca vai saber o dia exato da volta de Cristo, mas dá para ir dando pistas. E é para esse sentido que estamos lendo Apocalipse, porque a palavra de Deus diz que é para a gente vigiar. E aqui está dizendo, bem-aventurados os entendidos, o que buscam compreender e ensinar os outros. Então, estou eu sendo bem-aventurado, está sendo você bem-aventurado, por estar absorvendo essas palavras e por estarmos pesquisando juntos. Eu poderia, antes de fazer esse vídeo, pegar vários vídeos de teólogos, livros, estudar tudo, resumir uma opinião, às vezes há divergência de opinião e eu ver ali a que mais me agradasse, mas eu preferi eu ler por mim mesma, para que assim eu chegasse à minha conclusão, né? Não que a palavra de Deus diz para a gente não acrescentar e nem tirar nada, né? Que seremos malditos se tirarmos algo do Apocalipse ou acrescentarmos algo. Mas eu estou apenas lendo a palavra de Deus, pedindo a orientação do Senhor. Eu tive um sonho profético. Semana que vem eu vou estar contando este sonho, ou quando chegar no assunto, mas eu vou ver mais ou menos. E assim, Deus tem falado através de sua palavra e tem nos orientado, porque a vontade do Senhor é que a gente não fique enganado, é que a gente conheça os sinais. Né? Jesus mesmo falou para observarmos os sinais. E quando a gente tem o conhecimento de que pelo menos 2 selos já foram abertos, a gente fica aí, eu estou vivendo o Apocalipse e não estou sabendo. Então é hora de vigiarmos, não de nos desesperarmos, porque a palavra de Deus diz que aqueles que tiverem o selo de Deus, eles serão poupados. Poderão vir perseguições, pode se levantar perseguições, mas nós seremos poupados. Amém? Que Jesus Cristo continue abençoando a tua vida. Aleluias. Uma boa noite.